Olá, galera do terceiro ano do ensino médio. Hoje o nosso tema da aula de filosofia é sobre a indústria cultural e a cultura de massa. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre essa questão. O que é isso? O que é a indústria cultural? O que é a cultura de massa? E como que ela atua na nossa sociedade? Então, para começar, a gente já parte de uma pergunta. O que é a indústria cultural e a cultura de massa? O que isso significa para nós, para a nossa sociedade? Então, a gente pode dizer o seguinte, que a modernidade terminou um processo que a filosofia começou lá na Grécia, que é o desencantamento do mundo, isto é, né, a passagem do mito da razão, da magia, da ciência para a lógica. Esse processo, então, liberou as artes da função e finalidade religiosa, dando autonomia, né, para elas. A sociedade de massa formou-se durante o processo da industrialização, lá no século XIX, através da especialização em tarefas de organização industrial, em longa escala e concentração das populações urbanas. Então, a partir da segunda Revolução Industrial, no século XIX, e prosseguindo no ano no que se denomina agora a sociedade pós-moderna, pós-industrial e pós-moderna, que iniciou lá nos anos 70 do século passado, as artes foram submetidas a uma nova servidão. Então, ela teve uma nova serventia a partir disso. As regras do mercado capitalista e a ideologia da indústria cultural, baseada na ideia e na prática do consumo dos produtos culturais fabricados em série. Então, as obras de arte, a partir disso, elas são mercadoria, como tudo que existe no capitalismo, né? Já que nós vivemos no mundo capitalista. Então, essa questão da arte também passou a ser uma indústria. E aí a gente se pergunta, qual é a diferença entre a democratização da arte e a massificação da arte? Será que existe diferença? Qual seria a diferença? Então, a arte, ela não se democratizou, massificou-se para o consumo rápido do mercado, da moda e dos meios de comunicação de massa, transformando em propaganda e publicidade, como sinal de status social, prestígio político e o controle, né, da cultura. Então, não houve uma questão de democratização. O que existiu mesmo na arte foi uma massificação. Foi uma ideia de passar essa cultura para a massa, para a população, para o povo. Então, sobre os efeitos dessa massificação na indústria e consumo cultural, as artes correm um risco de perder três de suas principais características. A primeira dela é tornar-se reprodutivas e repetitivas. Então, essa é uma das primeiras características, que ela pode perder, né, o que é a essência dela e passar a ser reprodutiva e repetitiva. Uma segunda característica que ela pode também se tornar é como evento de consumo. E também ela pode se tornar, uma terceira característica, como consagração do que já é consagrado pela moda e pelo consumo. Então, ela pode realmente se efetivar nessa parte. Então, sobre o controle econômico e ideológico das empresas de produção artística, a arte ela se transformou num evento para tornar invisível a realidade. Ela se tornou num evento para desviar, para desviar a questão real. Então, ela se tornou uma questão, dá para se dizer que ilusória aos olhos, aos pensamentos do ser humano, da massa. E do próprio criador mesmo, da questão da arte. Então é algo para ser consumido, né? Ela se tornou, e não para ser conhecido.
Então ela tem que superar umas pelas suas obras, pela sua maneira em que ela vai atingir a cultura de massa. E daí a gente vai se perguntar de novo, o que é de fato a democratização da cultura? Se ela vai ser democratizada ou é democratizada, então a gente diria que a democratização da cultura tem como pré-condição a ideia de que os bens culturais, no sentido restrito de obras de arte e de pensamento, e não no sentido antropológico, amplo, de estudo sobre a ideia de cultura. Então, são direitos de todos e privilégio de alguns. Se todos têm o direito à democratização da cultura, na verdade não existe essa democratização de fato, apenas alguns que se beneficiam desse privilégio. Então, a gente diria que a democratização na cultura, ela significa o direito de acesso de fruição de obras culturais, direito à informação e à formação cultural, e também um direito à produção da cultura. Então aí a indústria cultural acarreta o resultado oposto, na contramão do que seria o real, o ideal, quando ela massifica a cultura. Mas por que isso ocorre? Então, a gente poderia citar dois fatores disso. O primeiro é porque ela separa os bens culturais pelo seu oposto, pelo valor do mercado. Há obras caras e há obras raras também, destinadas ao privilégio que podem pagar por elas. Então aí ela forma uma elite cultural. E há obras também baratas, comuns, que é destinada para a massa em geral. Então aí ela separa os que têm maior poder de consumo, de aquisição, e os de menor poder. Então aí separa em duas partes a questão cultural, né? Ao ela tentar massificar. Em segundo lugar, porque ela cria uma ilusão de que todas as pessoas, toda a massa, todo ser humano tem acesso aos mesmos bens culturais. Cada um escolhendo livremente o que deseja como consumidor num supermercado, mas na verdade não é isso, ela só cria uma ilusão. No caso dos jornais e revista, por exemplo, a qualidade do papel, a qualidade da gráfica, as letras, a imagem, o tipo de manchete, de matéria publicada, elas vão definir o seu consumidor por um conteúdo, colocando um conteúdo, né, daquilo que terá acesso ao tipo de informação que poderá receber. Então, se a gente comparar numa manhã 5 ou 6 jornais, a gente vai ver que cada um dos seus jornais, ao, ao colocar uma manchete, um noticiário, cada um vai colocar na sua forma, na sua maneira, nos seus interesses. Em terceiro lugar, porque inventa uma figura que é chamada de espectador médio. Não seria médio. O que seria médio? Não seria nem baixo, nem pequeno, nem grande, mas seria um espectador que estaria ali como se fosse a questão que todos teriam esse acesso. Então, aí ela cria a questão do ouvinte médio, leitor médio, os quais são atribuídos certas capacidades mentais médias também. Então, certos conhecimentos, também chamado de médio, e certos gostos, também chamado de médio, oferecendo produtos culturais, também médio. Então, aí ela cria o que ela chama de espectador médio. E o que significa isso? Significa que a cultura, que a indústria da cultura, ela vende cultura. E para vender, ela tem que seduzir o consumidor. E para seduzir, ela tem que agradar. Ela não pode chocar com aquilo que ela vai transmitir, com aquela mensagem, com aquela notícia, aquela manchete que ela vai transmitir para o ouvinte, para o espectador ou para o leitor.
Então aí ela faz pensar, né, que as informações novas que não perturbem, ela vai criar uma ilusão no espectador de que todos tenham acesso às mesmas informações, no que na verdade as informações, a manchete pode ser a mesma, mas as informações são diferentes. Então a média e o senso comum, é o senso comum, aliás, essa que eles chamam de média. Ela é cristalizada pela indústria cultural que desenvolve, né, com cara de coisa nova. E na verdade não. Ela só cria uma ilusão. E em quarto lugar é porque ela define a cultura como lazer e entretenimento, diversão, distração, de modo que tudo que nas obras de arte de pensamento significa, né, um trabalho da sensibilidade, da imaginação, da inteligência, um trabalho da reflexão, da crítica, e não um trabalho de interesse. E também ela vai representar que ela não está vendendo. Mas por trás disso tudo é uma indústria. Então a indústria cultural, ela introduz essa divisão social na sociedade. Aí ela divide, né, entre a elite, a culta, né, e a massa inculta. Ela faz essa divisão quando ela cria essa ilusão. Daí a gente vai se perguntar o que é massa nesse sentido. Como eu já falava antes, que a massa seria toda a população, todo o povo, principalmente aqueles de menor aquisição, de menor acesso à questão cultural, aos jornais, à TV por assinatura e aí por diante. Então, para a gente ter mais claro isso, a gente pode dizer também que a massa, né, ela é um agregado sem forma e sem rosto, também sem identidade e sem pleno direito à cultura. Então, isso que a gente vai dizer que é a massa, né, que vai se definir o conceito de massa. Mas daí, o que é massificar, aliás? Aí a gente vai pensar, né, vai dizer que massificar é assim, né, é banalizar a expressão artística e intelectual. E em lugar de difundir, né, divulgar a cultura, então, despertando interesse por ela, a indústria cultural realiza a vulgarização das artes e do conhecimento. E os meios de comunicação responsáveis por isso, quais são eles? Dos meios de comunicação, sem dúvida, o rádio, a televisão. Então eles massificam, né, mais do que todos os outros esses traços da indústria, começando a introduzir duas divisões: os dados públicos, as chamadas classes A, B, C e D, e os horários, né, que eles vão ir ao ar na televisão ou no rádio. Também depende do público que eles querem atingir, que eles querem chegar, que eles querem passar essa informação, essa imagem, esse conteúdo. Então vai ter horários para eles passarem um conteúdo mais para dona de casa, horário para o conteúdo mais infantil, horário para o conteúdo adulto, e também tem outros horários que seria livre para todas as idades. Então ela faz essa divisão também dessa forma. Mas para que essas divisões são feitas? Para atender todas as exigências dos patrocinadores. Porque por trás dessa indústria existe alguém que patrocina elas. Então a figura do patrocinador determina o conteúdo também que vai ser passado. A informação que vai chegar nos lares das pessoas. Por exemplo, se um banco patrocina, ou um governo, um banco estadual, por exemplo, patrocina um determinado programa de auditório, ou seja lá o que for, esse programa, ele não vai poder falar mal do banco. No momento, se ele falar mal do banco, ele perde o patrocínio.
Então é assim que funciona. Enquanto a indústria cultural, ela patrocina o que a TV, o que o rádio deverá passar para o público nos seus horários. Veicular, né, para a população. Daí também vem vindo, por uma pergunta vem vindo a outra, né? Então, para que isso acontece? Porque a quantidade de dinheiro pago do banco para o rádio ou para a TV, para os programas de auditório, ou seja lá qual é o programa que for, ele é muito elevado ao interesse dos proprietários. Eles querem passar a imagem deles. E se o noticiário apresentar notícias desfavoráveis, o governo ao qual pertence esse banco, por exemplo, ele pode suspender esses patrocínios e pode também perder cliente, assim como se passar uma imagem boa, ele pode também com isso, com esse patrocínio, ele está ganhando cliente. Então, normalmente as notícias são transmitidas numa questão por falta de localização espacial e também por falta de localização temporal. Então, primeiro, por a localização espacial, ela é transmitida em espaço real. E o aparelho de rádio, a tela de TV, que tem a peculiaridade de retirar as diferenças e as distâncias geográficas, de tal modo que algo que acontece lá na China, na Índia, Estados Unidos, seja lá onde for, possa ficar próximo ou igualmente distante. Então, ela não tem uma localização bem definida. E segundo, pela falta de localização temporal. Os acontecimentos são relatados como se não tivesse causa passada, nem efeito atual. E assim ela vai tomando conta, né, essa indústria. Paradoxalmente, né, o rádio e a televisão, eles podem oferecer o mundo inteiro num instante, mas o fazem de tal maneira que o mundo real desaparece de nós, restando apenas retalho, fragmento de uma realidade desprovida de raiz e de espaço e de tempo. Então é isso que as mídias fazem, principalmente a televisão, ela é muito rápida. Os trailers estão dando tempo da pessoa assimilar tudo aquilo que é transmitido. Então as novelas também, elas criam um sentimento de realidade. E elas fazem usando 3 procedimentos principais. O primeiro é o tempo dos acontecimentos, parecendo ser muito lento, como se cada capítulo, né, fosse um dia de nossa vida. Os personagens, né, também, as suas linguagens, seus hábitos, se parecem muito real. E o terceiro, né, como consequência, a novela, ela nos aparece um relato real, enquanto o noticiário aparece como irreal. Então ela transmite essa ideia. E outros dois fatores que o efeito da mídia produz nas nossas mentes é a dispersão e a atenção, primeiro, e a enfatização. Primeiro, a divisão do tempo nos leva a concentrar a atenção durante os 7 ou 10 minutos de programa e desconcentra nós durante a pausa desse programa. Segundo, a enfatização. Uma pessoa, uma criança, seja lá a idade que for, quando não consegue suportar a distância temporal entre seu desejo e a satisfação, o ouvinte que gira o dial, aparelho do rádio, enfim, continuamente o telespectador que muda continuamente de canal. Quando não chama atenção, então ele vai mudando. Em suma, então, não podemos nos perder, né, o que as obras de arte e de pensamento nos pedem. Trabalho sensorial e mental, nós temos que ligar essas duas coisas para compreender e amá-los ou criticá-los e analisá-los. Então a cultura nos satisfaz se nós tivermos paciência para compreender e decifrar. E um último traço, então, dessa indústria cultural, para nós finalizar a nossa videoaula,
que merece muito nossa atenção é a questão do autoritarismo sob a aparência democrática. Um dos melhores exemplos encontra-se nos programas de aconselhamento. Então aí nasce o fenômeno da intimidação social. Aí nós vamos pegar o cinema, às vezes a televisão também. A televisão, como a televisão e o cinema é uma indústria, como ela depende do investimento de mercado, propaganda, por exemplo, e como ela se preocupa com o lucro, a moda e o consumo. Então a televisão ela é um meio de comunicação técnico à distância, que empresta do jornalismo a ideia de reportagem e notícia da literatura. A ideia do folhetim novelesco, do teatro, a ideia de relação com o público presente do cinema. E o cinema é a forma contemporânea da arte e da imagem sonora em movimento. Nele, a câmera capta sua imagem complexa, multiplicada e diferenciada, combinada de maneira totalmente nova, com a música, a dança, a literatura e aí por diante. Como o livro, o cinema tem o poder, então, também extraordinário próprio da obra de arte tornar presente ou ausente, próximo ou também distante. Distante ou próximo, entrecruzando nessa realidade e irrealidade, verdade e a fantasia. Então essas reflexões, elas servem muito, né, para a nossa vida sobre essa questão, essa ilusão, né, da cultura de massa e da mídia, né, de massa, o qual não existe essa democratização da cultura de massa e da mídia de massa. Existe uma certa ilusão nossa, né, de que a mídia tá passando, né, para todos, e todos têm o direito a essa democratização, que na verdade ela é restrita para alguns. Como, por exemplo, se a gente pegar a TV por assinatura, não é toda a massa que tem esse acesso. Então, nele, a criatividade do diretor e a expressividade dramática ou cômica do intérprete pode massificar e oferecer plenamente ao público, sem destinação étnica, sexual, religiosa ou social. Então, muito obrigado pela atenção e por hoje é isso, galera.